Olá, pessoal. Esse daqui é a gravação da nossa aula de arte. Para quem não me conhece, eu sou o tio Giovanni, professor Giovanni da disciplina de arte. Desculpa pela resolução da câmera, porque eu estou utilizando o notebook, porque pelo celular não dá para fazer tão bem, né, essa mistura, né, de conteúdo, apresentar a tela. Até dá, mas é um pouquinho mais complicado. E aqui eu consigo compartilhar com vocês o PDF, consigo compartilhar com vocês alguns vídeos do YouTube para exemplificar a nossa aula, tá bom? Não vai ter cortes, não vou fazer um super vídeo para o YouTube, é apenas uma aula, e eu espero que ajude vocês e que vocês possam entender tudo que eu quero passar aqui para vocês através desses vídeos, ok? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar nos comentários, pode me chamar aqui, eu estou disponível aí para vocês. Então, eu vou começar aqui apresentando, compartilhando a nossa tela. A nossa primeira matéria, primeiro conteúdo da nossa aula de arte é esse daqui. Alguns conceitos sobre música, tá? A gente começa já o ano trabalhando algum desses tópicos, já fizemos algumas atividades aí, mas eu quero aprofundar mais um pouquinho nesse assunto e poder ler junto com vocês e exemplificar, tá bom? Primeiro, produção musical. Se relacionar ao modo como a música é feita, considerando suas matrizes estéticas e culturais, suas origens e localidades. O que é a produção musical? Antes dela chegar até você, antes de você escutar sua música no seu fone aí, através de várias plataformas, ela foi criada, ela foi elaborada, ela foi editada, ela teve ali algumas definições, como os instrumentos que seriam utilizados, qual seria o tempo musical, qual seria a composição, a harmonia, a melodia, e assim vai, tá? Então, antes da música chegar até você, ela passou por um processo de produção. O que é a circulação musical? É por onde você escuta essa música. Então, você pode escutar ela pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Resso, pelo Deezer, ou várias outras plataformas. Você pode escutar através de um filme, de uma série, de uma novela. Tem vários tópicos aí que você pode colocar como locais de transmissão, de circulação da música que você escuta, ok? Até mesmo aqueles jogadores, né, que chegam, fazem um gol, né, e ali eles comemoram uma dancinha, eles pedem uma música, eles estão fazendo com que essa música ela circule. Gênero musical e estilo musical, qual que é a diferença entre os dois? A gente fala muitas vezes errado, mas assim, tá tudo bem, gente, ninguém vai morrer por causa disso, mas a diferença está no seguinte: o gênero é uma grande categoria, e aí a gente pode usar de exemplo aí o samba, o axé, sertanejo, forró, funk, gospel. O estilo musical já é aquilo que está dentro do gênero musical. Então, por exemplo, você tem o rock, que é um gênero musical, e você tem os estilos musicais, que estão dentro do rock, por exemplo, o pop rock, o heavy metal, o rock clássico, vários tipos de rock que estão dentro do gênero maior, tá? Tem o sertanejo, que tem o sertanejo universitário, tem a moda viola, tem vários estilos. Então, o estilo, ele está dentro do gênero musical. Aqui ele utiliza de exemplo, a partir do gênero samba, a gente pode ter o pagode, o samba enredo, o samba de break, partido alto, etc. Música tradicional e música folclórica, também a gente vai aprender essa diferença. Música tradicional é aquela que é bem particular de um povo, de um país, de uma região, de uma cultura. Então, por exemplo, você vai ter as músicas que são típicas do Brasil. O pessoal geralmente de fora associa o Brasil a samba, ou então ao funk carioca. Existe essa classificação, diferente da música folclórica, que ela tem funções culturais que são ligadas ao dia a dia. Por exemplo, cantos de devoção, aqueles cânticos religiosos,
cantigas de roda, brincadeiras, quem nunca fez essas brincadeiras, né? Então vamos ver uns exemplos, que no YouTube eu vou jogar a música tradicional portuguesa. O Vira. Quando você coloca ouve esse som, vê essas roupas, né, essas vestimentas, automaticamente você já associa à cultura portuguesa. Então vamos lá. Se você trabalha em uma equipe, precisa usar a Monday.com. Ela é uma plataforma para gerenciar qualquer equipe e todo tipo. Automaticamente nós já associamos a Portugal. Então também tem uma música grega chamada Zorba. E aí tem lá a dança típica, tem o estilo de música típica, né? Música tradicional da Grécia. Já a música folclórica, vamos colocar algumas aqui que com certeza vocês conhecem. Cantigas de roda. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, Dona Rosa, entre dentro dessa roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e... Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. São músicas que a gente aprende em festas, aprende na escola, né? Muito conhecidas, músicas folclóricas. Dentro desses conceitos sobre música, o que significa matriz estética e cultural? São as formas de expressão cultural, de usos e costumes, englobando a poética artística, que representa uma etnia, um grupo, um povo, uma nação. A gente vai falar mais para frente sobre algumas músicas, algumas danças de matriz estética, de matriz indígena e de matriz africana. É muito comum a gente ver na escola, né, por ser parte obrigatória do nosso currículo, mas ela exemplifica bem, porque existem muitos instrumentos, muitos estilos musicais hoje em dia que têm essa matriz, que carregam em sua história essa forma de expressão cultural, que começou com os escravos, que começou com a colonização, etc. Tem bastante história, carrega uma intenção em si no início, né, que seria cânticos aos deuses, seria uma religião, seria a própria libertação dos escravos, né? Então tem essa matriz estética e cultural. Agora a gente vai para um tópico bem importante desses conceitos musicais, que são as dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. O que significa isso? A música, ela influencia, bem como ela é influenciada, dependendo do lugar onde ela estiver. Então, dependendo de onde você estiver inserido, você vai escutar algum tipo de música, ou o tipo de música que você ouve vai influenciar no lugar onde você vai, em como você se veste, em como você se comporta. Por exemplo,
Dimensão social. Em casa, no carro, na rua, trabalho, quais são os ambientes em que sua família e comunidade rotineiramente têm contato com a música? Então, isso vai se alterando dependendo de onde você estiver, tá? O ambiente altera a relação com a música, então o lugar que você está, você pode, por exemplo, ouvir música alta em qualquer lugar que você estiver, você pode, o pessoal que gosta de funk ou de alguma música que tem algum conteúdo mais, né, forte, você pode escutar em qualquer lugar? Não, vai influenciar na dimensão social, no lugar onde você estiver. Dimensão cultural. A música influencia na sua cultura, naquilo que você gosta, nos seus hábitos, bem como a cultura que você está inserido influencia muitas vezes a música que você vai escutar. Por exemplo, aquela pessoa que mora em lugares mais afastados, existe uma tendência que ela escute música sertaneja, por ser do sertão, né? A pessoa que está mais ali na região, nas cidades, né, na grande cidade, ela tem uma tendência a escutar mais eletrônico, mais funk, mais essas músicas mais atuais, né? Influência política. Gente, o viés político está ligado às influências culturais de outros países, contextos sociais brasileiros e internacional. Vamos explicar isso de maneira que se encaixe dentro da música. Muitas vezes a música que você escuta depende de qual é a sua opinião política, ou muitas vezes a música te influencia politicamente no sentido de críticas, né, de falar bem ou falar mal, de colocar ali a sua opinião. E aí aqui eu deixo 2 exemplos. O Fábio Braza, não sei se vocês conhecem, ele canta rap. Ele fala muito sobre essa questão política nas músicas dele. Eu vou utilizar de exemplo. Vou deixar essa música aqui, Armados de Poesia mesmo. Antes o samba era discriminado, pergunta lá pro Pixinguinha. Quando tocavam em Copacabana tinha que entrar pela cozinha. Hoje é pé na porta sem tocar campainha, sem tocar campainha. Eles têm medo do discurso que o Tupac tinha. É que o patinho feio virou tio Patinhas. Antes viam preto e virava o quarteirão, hoje são fã de carteirinha. Antes viam preto e chamavam o caveirão, hoje eles aplaudem o caveirinha. O mano com dinheiro fala mal da favela como se o crime fosse só no Vidigal e na Rocinha. Mas apoia o deputado que é fechado com a milícia. E a mim no baile funk zoar e cheirar farinha. Eu fico me perguntando de onde essa droga vem. Se até no jatinho do governo já tinha. E nessa equação o maior lucro é de quem? Quem fica com o caixão e quem fica com a caixinha. E não adianta fingir que não vê lado. O preconceito é velado, velado. Alto do morro com o corpo que vai ser velado. Vai ser favelado, é o pai que pede o filho. É o dedo no gatilho, é o medo do homicídio. É a morte a domicílio, é a guerra nos presídios. Carandiru, Alcaçuz, por aqui se banaliza genocídios. Pergunta pros índios, pergunta pros índices. Quantas dessas vítimas são pretas? Pergunta lá pro IML, qual a cor da pele que colore suas gavetas, hein? Rap é tudo que o sistema não queria, tudo que o sistema não queria. Rap é tudo que o sistema não queria, o povo armado de poesia. Menino pensando é problema na seta, contesta essa democracia. Menina pensando é o gatilho que aperta na testa da hipocrisia. Rap é tudo que o sistema não queria, tudo que o sistema não queria. Rap é tudo que o sistema não queria, o povo armado de poesia. Antes o rap era discriminado, pergunta. Então você vê muitas vezes aí durante a música ele citando momentos da política, né? Alguns tópicos políticos. Assim também tem o MC Garden. Ele canta funk, mas não é aquele funk que nós estamos acostumados, né? Ele fala bastante sobre a questão social. Deixa eu procurar uma que tenha... Eu acredito que Isso é Brasil vai falar bastante.
feliz esse ano, deixando a responsa com Feliciano. Humano direito vai ter o direito de ter o monstro nos direitos humanos. Daqui a pouco vão tacar mais lenha, querer acabar com a Lei Maria da Penha. Se pá, ele vai pedir o seu cartão, mas vê se não vai esquecer de dar senha. Samuel Souza doou o cartão, mas doou a senha. Aí não... Poli também tá no Rio. Isso é Brasil. DJ Vinícius Boladão. Isso é Brasil. A bandeira são somente cores, os nossos valores você não sentiu. Isso é Brasil. Isso é Brasil. Autoridades não usam ideia, só usam onomatopeia do chão. Isso é Brasil. Isso é Brasil. Então você vê bastante crítica, né? Então tem bastante um viés político na música. Dimensão histórica é quando uma música ela tem tanta relação com um fato histórico que a gente praticamente, quando ouve, já associa a esse momento da história. Por exemplo, você ouve a música do Titanic, que inicialmente, óbvio, não foi criada para o Titanic, mas ela foi colocada nesse filme. Você automaticamente associa a um fato histórico. Por quê? Porque ele está no filme O Titanic e você associa ao fato histórico de 1912, que realmente houve um navio chamado Titanic, que teve esse acidente ao se encontrar com um iceberg, e mais de 1.500 pessoas morreram, né? Então a gente já praticamente, automaticamente, a gente já associa a esse momento da história. Dimensão econômica. Gente, ninguém é de ferro, as pessoas precisam ganhar dinheiro, óbvio. Mas assim, hoje em dia é muito mais descaradamente isso acontece. A pessoa, o cantor, a banda, o músico, ele lança essas músicas pela obrigatoriedade de ter que alimentar, de ter que colocar ali um vídeo no seu canal para ganhar visualização e ter o seu rendimento, tá? Então você vê muito mais CDs, DVDs, músicas, plataformas digitais sendo alimentadas com essas músicas com menos profundidade, menos filosofia, menos pensamento, letras muito menos elaboradas. Por quê? Porque precisa criar, precisa produzir. Então existe um desespero, eles meio que forçam, né? As produtoras mesmo forçam essa criação. Por quê? Porque precisa alimentar a indústria musical. Para quê? Para render. Então tem essa influência econômica, na dimensão econômica. Influência na dimensão estética, está relacionada às relações sensoriais de prazer, afetivas e sentimentais. Sabe aquela música que você escuta porque você precisa sentir uma alegria, ou então você está alegre, você quer ouvir determinado tipo de música? Sabe quando você está muito triste, está na fossa, você quer ouvir uma música triste, ou então você ouve uma música triste, você até estava bem, mas aquilo ali fez você ficar numa melancolia extrema. Então a música ela também tem essa dimensão estética. E para terminar, a dimensão ética. Vocês viram nessas músicas, na música, principalmente da do Fábio Braza, que falou muito sobre discriminação, sobre racismo. Então, a música também tem esse papel de falar sobre valores positivos, sobre conceitos, pensamentos, lutando contra a discriminação, lutando contra a desigualdade, né? Contra todos esses problemas de convívio social. Quando eu falo desse papel dos músicos, papel da música nessas dimensões, gente, você pode utilizar todos esses termos para qualquer tipo de arte. Então, você vai assistir uma peça de teatro, vai assistir um filme, vai ver um filme no cinema, um filme na Netflix, vai ver um desenho, vai ouvir uma música, vai assistir uma apresentação de dança, vai ver uma escultura, uma pintura, ela sempre vai estar ligada a alguma dessas dimensões. Pode ser várias ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode ouvir uma música que teve a intenção de render, né? Então, dimensão econômica, teve a intenção de te trazer uma tristeza, te fazer pensar, então, dimensão estética, e a dimensão ética, porque falou sobre desigualdade, então, ela pode alcançar diversas dimensões, tá?
não só a música, mas qualquer uma das artes, tá bom? Então, essa abordagem de dimensão analítica diz respeito a pesquisar, conhecer, identificar, caracterizar, reconhecer o valor e refletir sobre as contribuições individuais e coletivas existentes nas produções e manifestações artísticas. Então, quando a gente fala de arte, eu sempre falo o seguinte, a gente tem que tirar da nossa cabeça que a arte ela só é feita como entretenimento, só é feita por fazer. Então, eu gosto de pintar, então eu vou pintar, eu gosto de fazer isso. Também tem um pouquinho desse lance do hobby, do prazer que você sente em fazer determinada arte, mas é algo muito mais profundo. O artista, ele faz uma arte com a intenção de transmitir um sentimento, de transmitir uma mensagem. Então, toda vez que a gente olhar para uma arte, tenta imaginar, antes de saber quem fez, por que fez, de onde que vem, quando foi feito, o que aquilo te transmite, tá? Então, a música e qualquer outra arte tem um sentido muito mais profundo e filosófico do que simplesmente fazer. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Vou deixar ela gravadinha para vocês. Eu espero que vocês gostem. E tudo qualquer coisa que vocês tiverem de sugestão, de opinião, né, de coisa que possa me ajudar nessas gravações, pode falar que eu estou aberto às opiniões. Valeu, gente. Abraço. Espero que vocês tenham gostado.